Vamos agora tratar de um tema igualmente fundamental, a ética como elemento de transformação. Nós abordaremos a cultura em um sentido amplo, englobando produção artística, modos de vida e saberes. Discutiremos como a diversidade cultural e a educação podem enriquecer e orientar as práticas empresariais éticas e sustentáveis, impulsionando iniciativas ESG. Vamos chamar ao palco, portanto, a conselheira de administração, head do ESG Committee e membro do Advocacy Committee da SFA Society Brasil, conselheira consultiva da Parceiros da Educação Rio de Janeiro, palestrante e professora dos cursos de Ética e Negócios e Stakeholders e ESG da FIA, Ana Siqueira. Obrigada, Ana. Cofundador e conselheiro do Instituto Brasileiro de Teatro e da Armac Locações, ele é também CEO Viva Parques Brasil e cofundador Espelhado Filmes. Com vocês também para esse painel, José Augusto Aragão. E também o conselheiro, professor e consultor especializado em estratégia, capitalismo para stakeholders e ética empresarial, professor Edson Barbeiro. Professor, na hora do almoço o senhor arrumou uma torcida aí, viu? Eu acho que ele organizou uma torcida. Muito prazer em receber todos vocês. A gente, com certeza, aguarda todos os conteúdos que vocês têm para apresentar para a gente, para enriquecer ainda mais a nossa tarde e a nossa segunda edição da Expo ESG. Fiquem à vontade, um ótimo painel a todos vocês. Muito boa tarde a todas, todos que estão aqui presentes, quem está online. Quero dizer que já temos um desafio, né? Superar, não é isso, o bom humor e a diversão que tivemos no último painel vai ser bastante difícil, não é isso? Espero que nós vamos aqui nos esforçar bastante. É um prazer a gente voltar aqui a esse palco para a gente adensar um pouco melhor a discussão sobre ética empresarial, que eu tive o prazer de também, pela manhã, iniciar a conversa. Hoje eu estou aqui, não é isso, cercado de pessoas que eu tenho muita admiração, não é isso? E que, sobretudo, se complementam na perspectiva da ética. A Ana Siqueira, como mencionado em seu currículo, tem uma extensa experiência do mercado financeiro, não é assim? Acompanhou boa parte, inclusive, dos grandes problemas e escândalos éticos que tivemos no nosso país e fora dele. O Zé Aragão, empresário, empreendedor, tanto na perspectiva de empreendimento de negócios, quanto aí mais recentemente em sua história de empreendedorismo social e cultural. Então, na perspectiva tanto de mercado financeiro, quanto na perspectiva, digamos assim, da execução empresarial. Eu espero poder aqui fazer uma articulação a partir, sobretudo, do olhar que a academia observa, não é isso? E quero iniciar, então, a problematização desse painel. A necessidade de a gente aprimorar as relações éticas ficou muito marcado, e tenho certeza que todo mundo que está aqui concorda integralmente. Certo? Ética enquanto relações melhores, relações conosco mesmo, relação com aqueles que nos entornam, nossos pares, e relação com a natureza, relações com o contexto em que estamos. Assim. Agora, a pergunta que fica é como a gente transforma contextos, não é assim? Daí o subtítulo do nosso painel, transformação cultural. Tenho certeza de que é uma problemática que todo mundo aqui, de alguma maneira, convive, sabe da dificuldade. A gente vai chamar de cultura esse conjunto de pressupostos que a gente convive enquanto grupo e que a gente muitas vezes considera como dado e que, portanto, não se altera. Não é assim? Conjunto de hábitos, conjunto de maneiras de atuação, que possivelmente devem ser as coisas mais difíceis de a gente alterar. Não é isso? Mais do que alterar os artefatos visíveis. Não é isso? Altera-se o escritório da empresa, coloca-se lá uns bonitos puffs, não é isso? Mas dificilmente alteramos os nossos códigos comportamentais mais profundos. Mas, dada a dificuldade, não significa dizer a sua impossibilidade, porque senão nós desistiríamos do desafio humano de transformar as empresas e, portanto, a sociedade. A gente tem que começar com um chamamento otimista. É possível, não obstante difícil. O desafio que a gente colocou aqui para nós, não é isso, Zé, não é isso, Ana, é falar um pouco de como isso pode acontecer. Quais são os, talvez, principais veios de atuação
que a gente pode, então, trazer como sugestão para insights para cada um e cada uma de vocês. Topam esse desafio? Esse papo? Pode ser? Então, vou passar para o Zé primeiro, e então para a Ana, e aí a gente vai continuar assim nosso debate aqui. Espero poder mediar essas duas potências que estão aqui ao meu lado. Por favor, Zé. Boa tarde. Obrigado, Edson e Ana. É um prazer estar aqui com vocês. Pessoas que eu admiro muito também. Eu fiquei, vindo para cá, eu fiquei pensando, bom, como é que eu vou falar disso, né? Transformação cultural, pensando em responsabilidade social, ambiental, enfim, a responsabilidade de nós como seres humanos, né, na sociedade. É bem complexo, porque cultura é um conceito humano, né? Cultura é um conceito que se faz com o outro, né? Com as outras pessoas. E, para mim, eu sinto muita dificuldade de transportar isso para o nível do CNPJ, para o nível da empresa. E aí eu vim para cá pensando o que eu sentia sobre o tema. E aí eu escrevi um poema, queria dividir com vocês, chama CNPJ. Que mentira deslavada é essa tal de responsabilidade limitada. Que ilusão, uma ficção, quase uma religião. Em seu nome e com sua divina proteção, cruzadas são perpetradas e, em troca de uns trocados, até a barbárie é justificada. Acorda, meu irmão, isso é enganação, e sem você notar, vai te encher de podridão. Não é difícil sair dessa confusão, entre a pessoa física e a jurídica, fica sempre com a que tem coração. Para mim, durante a minha trajetória, eu vou contar um pouco da minha trajetória, porque é isso que eu posso trazer aqui. Eu não tenho muito conceito acadêmico para sentar com essa gigante, com esse gigante aqui. Eu comecei, há 10 anos atrás, a trabalhar com a minha família numa microempresa de locação de equipamentos. Na época, era uma empresa de terraplanagem. Obviamente, eu sou uma pessoa cheia de privilégios, todos eles que vocês podem somar. E tenho consciência disso, entendo que essa consciência faz parte de uma transformação cultural necessária que a gente precisa ter na sociedade. Comecei lá atrás, eu tive todas as oportunidades, estudei em escola boa, estudei em faculdade, mas eu vi meu pai dirigir caminhão e minha mãe vender pão de mel. E aí, estudei e tal, e depois eu me juntei, e a empresa, que era uma empresa de terraplanagem pequena, com poucos equipamentos, tinha 9 máquinas na época, ela rapidamente, com muito trabalho de base, porque foi de onde eu vim, fazendo trocas muito verdadeiras e trocas de CPF com as pessoas, que considerava cada nome como um nome, não como um número. Essa empresa foi crescendo a níveis muito grandes, absurdos, e em 10 anos a gente conseguiu fazer um IPO, saímos lá de 9 máquinas para 10 mil máquinas em 10 anos. Em 2021 a gente fez um IPO dessa empresa. Estou resumindo bastante aqui, todos os desafios e tal, mas tudo isso com uma base muito verdadeira assim, com as pessoas. Eu, de fato, quando me perguntam, mas o que você fez, né? Como é que isso aconteceu? Era com base em trabalho e trocas muito reais com grupos totalmente heterogêneos, né? Essas trocas que você faz, acordos sociais que existem em todas as empresas, e a gente precisa olhar para eles como eles são. Acordos sociais existentes. Estou precisando desse trampo aqui, tu vai fazer, quanto tu quer ganhar, vamos nessa, sem enganação, com ética, transparência, e mudando esses acordos no caminho, né? Esses acordos eles vão mudando, a teia social ela é muito complexa. Então, essa é a grande explicação do sucesso dessa empresa, né? E do meu sucesso como empresário da minha família. E aí, quando isso aconteceu, né? Quando a empresa fez a IPO e tal, eu não, assim, claramente, de um ponto, essa ficha ela só cai depois, né? Eu acho que isso para todo mundo, do poder que o dinheiro tem na sociedade. E aí, quando eu atingi esse patamar, eu confesso para vocês que no primeiro dia eu quebrei, não sabia o que fazer, porque parece que tudo perdeu um pouco de sentido. E aí eu comecei a pensar, bom,
uma vez que você tem poder, né, e eu estou falando do poder financeiro, não só do financeiro, mas de todas as oportunidades, conexões que eu fiz nesse meio do caminho, o que eu vou fazer com esse poder é uma escolha ética. O que cada CPF faz, né, com esse privilégio. Eu me virei para a filantropia, o teatro teve na minha vida já há muitos anos. Minha ex-esposa me apresentou o teatro, mudou completamente minha vida, esse entendimento da teia social, esse entendimento dos acordos existentes e das grandes desigualdades e das injustiças que existem no país. O teatro traz essa perspectiva da outra pessoa, faz você fazer gestão a partir do sentir e não do agir. Isso, com certeza, fez muita parte do crescimento da empresa e me voltei bastante para a filantropia no teatro, ajudei a fundar o Instituto Brasileiro de Teatro e comecei a pautar minhas ações através disso, pensando em como, de fato, retornar e, mais do que isso, ser um agente ativo na mudança necessária a partir dos nossos maiores esforços. Isso é o que, de certa forma, eu tento inspirar nas outras pessoas que têm uma situação similar à minha. E aí, o que nós vamos fazer, né? Então, é isso. Hoje eu tenho esse trabalho, né? Eu sou conselheiro da empresa, não sou mais executivo. O meu irmão, Fernando, é CEO. Eu sou conselheiro do Instituto, sou mantenedor do Instituto. E hoje também sou empresário, novamente, numa empresa de concessão de parques urbanos, por entender que uma das formas de agir como empresário em prol da sociedade está alinhado às políticas públicas. Política pública, seja lá qual for, tem um valor social embutido gigante, é uma escolha da sociedade. E, para mim, quando eu entendi esse mercado de parques urbanos, ou como ele pode melhorar a sociedade, etc., para mim foi muito claro. Gera só externalidade positiva se for bem feito. Então, é isso. Sabe, Zé, antes de passar para a Ana, eu queria fazer uma reflexão, porque um dos motivos pelos quais eu te chamei aqui para este painel e te convidei para participar desse evento, que eu acho que uma das coisas que mais mobiliza a transformação cultural, que é objeto desse painel, é ver exemplo real. Há muito um discurso um pouco cínico é impossível ser ético no mundo de hoje, né? Se a gente vê o que está acontecendo, como, por exemplo, o mundo empresarial retratado no cinema, eu convoco qualquer um desse evento e falar um caso em que os personagens bonzinhos, fecha aspas, eram empresários. A maior parte das vezes um retrato negativo, né, do mundo dos negócios, né? Parte tem rastro na realidade, parte esse viés de que a gente sempre vai acreditar que as empresas são impossivelmente, assim, imorais. Quando a gente vê um exemplo como o seu, do empresário que abre a fala dizendo eu vim de um lugar de privilégios, já começamos a demonstrar como é possível a gente ganhar consciência do que somos, dentro do contexto da sociedade em que vivemos. A gente está no Brasil, certo? E a partir do teu exemplo, eu acho que, de fato, na palavra que você mesmo utilizou, inspirar as pessoas, notadamente os mais jovens, você é muito jovem também, certo? A, se não fazer igual, porque é muito difícil igual, né? Buscar os mesmos elementos. Então, as palmas que essa plateia deu são muito merecidas. Não é isso? Acho que você tem uma trajetória enorme pela frente e espero que vá nesse sentido, né? Somos de bons exemplos. E temos, né? É muito importante dizer, temos. Há muitos desafios, mas temos bons exemplos e é importante a gente ter isso em claro. Vocês vão ter agora a palavra da incrível Ana Siqueira. Boa tarde. Estou um pouco gripada ainda. Muito obrigada, Fia, pelo convite. Então, me autodescrevendo, eu sou mulher branca, alta, estou toda de preto e cabelos castanhos. Música para os ouvidos. É fantástica essa história. E vou até inverter um pouco minha fala para pegar um gancho, começando pegando o gancho do que você falou. Privilégios. E são privilégios invisíveis, que quando a gente tem, a gente não se dá conta.
E existe um privilégio básico, que é ter uma família estruturada. Ter uma família que fale para a criança o como a educação é o maior vetor de mobilidade social. Não precisa falar com essas palavras, mas é ter o carinho dentro de casa. Então, quando eu olho a situação hoje no Brasil, bastante desafiadora, a situação social, que ela recebe no Brasil menor atenção do que deveria, quando a gente olha a pauta ESG, veio muito da Europa, que está muito mais adiantada, a questão ambiental é muito relevante, mas a questão social na Europa ela é comparativamente muito melhor. Então, a gente precisa tropicalizar um pouco a pauta e trazer esse social. Então, eu tive um privilégio de ter uma mãe incrível, professora, e a questão de educação, da ética, está todos os dias em nossa vida. Então, isso não tem preço. E de levantar a mão, corajosa até não poder mais. Então, isso, para mim, é o maior privilégio. Começando agora falando de cultura organizacional, quando a gente olha a pauta ESG, se a gente olha a governança, ela já é conhecida no Brasil há décadas. O primeiro código que a gente tem é de 95, e a gente vê escândalos corporativos acontecendo. E a gente vê empresas com discurso corporativo diferente da prática, né? Que é uma falta de coerência, que isso não pode ser tolerado. E esses temas social e ambiental, para grande parte das empresas, das pessoas, é um tema novo, apesar de não ser novo. E, da mesma forma que a gente vai ao oftalmologista, quem usa óculos, eu uso óculos, e a gente usa aquele aparelho que se chama refrator de Greens, a gente precisa das lentes para enxergar. E a gente não consegue enxergar se a gente não tem a lente adequada. Da mesma forma, se eu não tenho conhecimento, o letramento, que foi muito falado hoje de manhã, eu não consigo compreender. E aí, o caminho que alguém falou que ESG é importante, coloca um colar ESG? Não, não é assim. Cada empresa tem que olhar para si, tem que entender o seu negócio, entender as perspectivas, quais são os seus valores, qual o seu porte, qual a sua... É uma empresa aberta, não é aberta, listada, não listada, controle definido, não definido. Quais são os valores da empresa? Qual a sua cultura? E, à luz disso, entender, eu estou nessa situação, eu quero chegar lá e aí, sim, planejar o roadmap e fazer. E comunicar ao longo do tempo de uma forma transparente e adequada, né? Como se falou hoje, não adianta só falar no que é bom. Os investidores, eles têm um papel muito importante nessa trajetória, porque o investidor, se quiser uma empresa nota 10 em tudo, a carteira vai dar um conjunto vazio. E aí a diversificação de ativos, que é muito relevante por uma questão de mitigação de risco, ela não vai existir. Mas o investidor, através do stewardship, que é a governança de investidores, já vou falar rapidamente, ele pode trabalhar junto com a empresa para melhorar nos temas que a empresa precisa avançar. Como? Aportando o conhecimento que ele tem, olhando outras empresas, outros mercados. Então, a atividade de stewardship é uma atividade pode ser definida como a governança dos investidores institucionais, os gestores de recursos. O gestor de recurso que recebe dinheiro, capital de terceiros, ele tem um dever fiduciário, ele tem que cuidar muito bem desse dinheiro. Então, para ele investir numa empresa, ele precisa conhecer a empresa. A empresa não precisa ser perfeita, mas você não pode fazer um investimento sem conhecer. Eu fui analista praticamente 20 anos de mercados capitais, e então eu tinha que analisar empresas e eu tomar a decisão. Recomendo a compra, venda ou não da empresa A ou a empresa B. E sempre que eu comecei analisando a empresa, a coisa mais importante que eu olhava, quem são os acionistas controladores, quem são os conselheiros, quem são os diretores, quais são os valores dessas pessoas, quais são os históricos, o que fizeram da vida, por quê? Claro que a análise do setor, se tem impacto, o setor global impacta aqui, não impacta. Claro que isso faz parte do posicionamento da empresa, isso é o básico. Mas, mais importante, o que as pessoas são capazes de fazer. Como é a cultura organizacional da empresa? Uma cultura forte
ela resiste em momentos de crise e os impactos eles podem ser mitigados. Então, isso é muito importante. Conhecer profundamente as empresas e trabalhar conjuntamente com a empresa. O Conselho de Administração é o órgão máximo de uma empresa. Ele está acima do presidente, né? Então, ele dá o direcionamento estratégico, ele tem que olhar temas determinantes para o futuro, né? Conselhos menos maduros focam muito em resultado financeiro. O resultado financeiro é muito importante, mas reflete o passado. A gente tem que olhar o que vai gerar resultado no futuro. O que vai gerar resultado no futuro? A questão de cultura organizacional, ética, sustentabilidade, inovação, pessoas, remuneração, né? Se você coloca remunerações agressivas, falando faça qualquer coisa e me traga o resultado, não me conte como, as pessoas vão, grande maioria das pessoas vai fazer qualquer coisa. Então, você tem que não olhar só os resultados, mas olhar os caminhos. Quando eu analisava empresas e cobria empresas ao longo de anos, eu fazia as mesmas perguntas de diferentes formas, testando a coerência do caminho trilhado. É claro que o gestor ele não vai acertar sempre, mas a transparência, o ser genuíno é muito importante. E num caminho de sustentabilidade, essa jornada, é muito importante as pessoas serem genuínas. Falando agora, uma mensagem para jovens, tem muitos jovens aqui, o papel da educação. A educação é o maior vetor de mobilidade social. Eu estudei em escola pública, parte do ensino fundamental 2 e parte do ensino médio. E fiz faculdade de engenharia na Federal do Rio de Janeiro, que eu sou muito grata, e hoje eu devolvo parte fazendo mentoria de engenheiras de forma voluntária. E, na minha casa, era claro que não dava para fazer faculdade particular, 4 irmãos, tudo da mesma idade, né? E o que eu tive que fazer? Estudar profundamente, estudar muito. É claro que você perde, você não sai com os amigos, você tem que estudar. E como eu morava no interior, minha mãe falava, minha filha, não adianta ser boa aluna aqui não, porque para você competir na capital, o nível de competição era muito grande, minha mãe muito determinada. Se a gente olhar uma historinha de criança, os 3 porquinhos, tem o Bolinha, o Bolota e o Bolão. O Bolinha só brinca, o Bolinha faz a casa de sapê, o Bolota de madeira e o Bolão de cimento. E quando vem o lobo mau, todo mundo que fazia bullying com o Bolão corre tudo para a casa do Bolão, né? Eu acho que essa é a história da vida. É um trabalho de... A vida não é uma corrida de 100 metros, a vida é uma maratona, e é muito importante vocês, jovens, estudarem muito, correrem muito atrás dos seus sonhos, e dar trabalho. Quando a gente olha o caso da Rebeca Andrade, falando da medalhista, linda, ela saiu de casa aos 10 anos de idade, isso dói bastante, né? E ela fala, caminhava 2 quilômetros por dia para treinar, bastante pequena, e chegou, ela teve um sonho e ela chegou lá. Então, é muito importante. Muito importante, quando vocês forem trabalhar, procurarem ambientes saudáveis, né? Não ambientes tóxicos, e ter muita disciplina financeira, porque quando a gente tem disciplina financeira, e é claro que no início não consegue guardar, mas ao longo do tempo a gente vai guardando, a gente passa a ter cada vez mais escolhas para a gente, através do autoconhecimento, saber o que a gente quer e como vai fazer. E última recomendação para os jovens: não fiquem nas mídias sociais. Isso não é bom para a saúde mental e ocupa muito tempo, né? Tenham certeza disso. Excepcional. Excepcional. Ana, eu queria capturar uma parte da tua fala que refere-se, então, à questão da cultura, né? Eita, termo complexo, né? Cheio de nuances, porque deve significar um conjunto de valores do indivíduo, mas também um conjunto de valores compartilhados por nós, não é isso? Portanto, podemos falar da cultura da organização. Do outro lado, tem o Zé Aragão, que hoje faz um trabalho excepcional com o Instituto Brasileiro de Teatro, que é a cultura numa outra perspectiva, que é a cultura
enquanto um conjunto de, digamos assim, abstrações ou aplicação humana que vai além de nós, que transcende a nossa própria existência. No teatro, nas artes em geral. Como é que a gente vai ligar as duas palavras, né? Acho que é um pouco do grande final daqui a instantes, quando a gente ligar as duas palavras, a cultura da organização com a cultura enquanto essa manifestação humana tão rica e bela. Mas eu queria problematizar um pouco mais isso antes, para dizer algumas questões da cultura e ética. Né? Primeiro que, quando a gente fala de cultura, estamos sempre falando de alguma coisa que necessariamente a gente está falando de longo prazo. E nós temos uma doença absolutamente importante no mundo de hoje, talvez a doença mais relevante, que mais atrapalha a agenda ESG, que mais atrapalha a agenda empresarial, que é o curto-prazismo. Nós precisamos resolver o curto-prazismo. Tanto no ambiente dos indivíduos, que parece que queremos tudo absolutamente de modo imediato, os nossos prazeres, o nosso dinheiro, nossas, enfim, conquistas, não é isso? Quanto também no ambiente corporativo. Há empresas por aí que, depois do fechamento do quarter, não sabe se o que vai acontecer. Tudo vira a meta que eu vou bater naquele conjunto específico de meses que a gente chama de quarter no mundo empresarial, ou mês, enfim, depende do caso. Pouca gente olhando o longo prazo. E aí a ética que entra para ter um problema aqui, certo? Porque a questão talvez mais importante é que o trade-off, a Ana adorou a expressão porque é coisa de financista, né? Trade-off, quer dizer, a troca que a gente faz é, se eu for ético, eu vou receber resultados, é importante que a gente tenha isso, notadamente no longo prazo. Melhora as relações. Veja o caso da Armac com o Zé Aragão aqui. Ele falou, olha, como é que eu fiz essa empresa em 10 anos fazer acontecer? Todo dia estabelecer boas relações éticas, transparentes, confiáveis. Assim? Se você quisesse o resultado, então me dá o dinheiro no próximo mês, estraga as relações, pressiona os colaboradores, oprime as pessoas, arrebenta com o meio ambiente. Naquele mês, encheu o bolso de dinheiro, certo? O professor Ed Freeman chama isso de pescar com dinamites. Então vai lá o pescador, né, põe um monte de dinamite no lago, e ele estoura o lago. A chance de dar peixes naquele momento é muito grande. Muito bem, temos aí uma farra de peixes. O problema é que tem a semana que vem, o ano que vem, a geração seguinte. Então, uma doença que a gente precisa tratar, e que eu acho que é o pano de fundo de toda a agenda que a gente está discutindo nesse evento, é como a gente perpassa uma mentalidade que só está pensando no hoje, para uma mentalidade que olha por longo prazo. Eu faço uma provocação, normalmente quando eu trago essa discussão, que é a seguinte: se você tiver a aventura, a alegria, o prazer de encontrar a sua bisneta, quando ela tiver 14 anos de idade, já com as perguntas ácidas para lhe fazer, certo? Típicas da adolescência. E quando ela fizer a pergunta, Bisa, o que você fazia na sua época mesmo? Como é que vai ser essa relação, certo? Como é que a geração futura vai ver o que a gente está fazendo, talvez nesse exato momento, na maneira que a gente está atuando exatamente agora? Só tem 2 caminhos lógicos para isso. Ou a gente tem um caminho de que chegamos no ápice da ética, então a nossa bisneta vai falar, ok. Opção que vamos combinar, que é logicamente bem improvável, certo? Posto que nunca na história da humanidade a gente viu isso, a gente sempre teve algum tipo de modificação de ordem ética. Ou a segunda coisa, que a gente está fazendo coisas que nós vamos envergonhar daqui a um par de anos. Eu falei bisneta num sentido muito conservador, pode ser filho também, porque as coisas estão se acelerando. Então, um olhar interessante que se chama de imaginação ética é simplesmente fazer a seguinte pergunta: a sua bisneta falaria o quê daquilo que você está fazendo agora? Porque, infelizmente, uma parte das pessoas pensa o seguinte: o que o outro que está do meu lado agora, a sociedade, enfim, as normas constituintes daquele contexto está fazendo? E isso é eticamente muito problemático. Se estivéssemos aqui no meio da escravidão, como o professor Carlos Bremer falou de manhã, estaria tudo bem. Nós temos pessoas escravizadas aqui entre nós. Não é isso? Se estivéssemos no apartheid da África do Sul, já que todo mundo, naquele contexto, assim o fazia, tornamos normal uma atitude absolutamente imoral e antiética, certo? Não podemos usar a métrica de olhar para o contexto. Essa é outra dica bem importante.
Porque a métrica de olhar por contexto pode ter distorções importantíssimas, e frequentemente possui. A métrica é além disso. Portanto, por isso que a ética tem uma camada reflexiva, porque apenas a camada de observe a realidade tal qual ela é, nos dá respostas muito complicadas, que, portanto, podem tornar a gente apenas repetidores não reflexivos do que os outros já fazem. Que, a propósito, é o que é um dos sinais, uma das razões pelas quais os escândalos corporativos acontecem. Eu estou fazendo simplesmente aquilo que todo mundo está fazendo. Banalidade do mal, Hannah Arendt, mais uma vez. Após essa minha fala aqui, eu queria ouvir um pouco de vocês. Veios, avenidas para a solução dessa questão. Passo para você, Zé, a gente já conversou isso outras vezes, tivemos a oportunidade de dialogar. O que a gente pode fazer para, por meio das empresas, transformar as empresas, portanto, as empresas transformarem a sociedade? Tá. Acho que alguns comentários. Para mim, o curto-prazismo está muito ligado a uma doença social, que é a ansiedade e a depressão. Então, é tudo muito estrutural, né? Todos os problemas sociais eles são muito estruturais. Então, é óbvio que está todo mundo olhando para o curto prazo porque está todo mundo ansioso e depressivo. E ninguém está muito feliz do jeito que a sociedade funciona. Então, é melhor nem pensar muito, porque é foda quando você olha para a realidade do que a gente vive, que é o reflexo de todos esses problemas seculares que a gente vive hoje ainda. E o sistema que a gente vive, eu não sou contra o sistema, porque é só por dentro dele que a gente muda, né? Já perdi essa ingenuidade. Mas é difícil mesmo de ver o longo prazo quando você está doente. E a sociedade está sofrendo muito com isso. A Ana trouxe as redes sociais, as mídias sociais, que são um reflexo disso. Algo a gente perdeu na nossa convivência coletiva que nos faz ser tão ansiosos. O teatro e a arte, no geral, e para mim bate muito no teatro, é uma resposta muito poderosa a isso. O ritual, no geral, e aí ele pode ser religioso, ele pode ser cultural, artístico, ele pode ser só um final de semana no parque, mas o ritual geralmente tira a gente dessa roda de pensamento automática que faz a gente pensar no curto prazo. Então, na minha visão, para atacar isso, tem que atacar a estrutura, de onde vem. E assim, a minha resposta para isso, a minha atuação para isso é com relação à arte. Talvez a arte possa impactar as pessoas num lugar profundo, que traga reflexões com relação ao presente e que mova a gente a partir da perspectiva do hoje, pensando no infinito, né? Pensando nessa perspectiva ética do presente e como é que o meu rastro na Terra vai contribuir com as outras pessoas e não vai foder com elas. Acho que todos entenderam, certo? Não preciso fazer tradução simultânea. Eu queria pegar um pouco desse ponto. Você me ensinou uma vez, num diálogo, uma expressão que pode parecer apenas de um jogo de palavras, mas para mim é muito profunda. A cultura muda, ou pode mudar a cultura. Né? Note com as mesmas palavras, com acepções diferentes. Né? Quando a gente é exposto ao poder que a arte pode fazer nossos inconscientes, nossa capacidade de enxergar nós mesmos, é um negócio de uma potência que a gente deixou para lá. Convivo com pessoas do mundo corporativo todos os dias, dando aulas de MBAs. Se a gente fizer uma enquete, qual foi a última vez que a pessoa leu um livro de literatura, é capaz de dar meia dúzia de anos. Qual a última vez que você foi no teatro? Não sei, em 1975. Qual foi a última vez que você fez uma exposição de arte? Em 83. Não me lembro bem. Pessoas se tornaram práticas, pragmáticas. Não tenho tempo para isso, certo? Pragmatismo tolo, certo? Não são pessoas técnicas, são pessoas tecnocratas. E a ausência da arte é também a ausência da reflexão, a ausência da capacidade de a gente ressignificar a gente. Palmas é para ele que está fazendo, eu só falei. Tá? Como é que você vê essa perspectiva, Ana?
Então, essa questão de curto prazo, a pressão sobre as empresas, ela é muito ruim. E eu me aposentei de analista pelos resultados trimestrais. Se eles não existissem, eu teria continuado, porque eu sempre amei analisar empresas. E sempre na minha cabeça, muito claro, o que são questões estruturais e conjunturais, né? Você pode ter um resultado ruim nesse trimestre, mas você estruturalmente você tem todo o potencial e o mercado reage de uma forma e acaba que algumas empresas se sentem compelidas a seguir o que o mercado acha ou não. E aí você está reduzindo o valor da empresa no longo prazo, você está destruindo o valor. Então, é um desafio, esse curto prazo e longo prazo. E o curto prazo, na nossa vida, tem tomado tablet, essas coisas, tem tomado a resposta é esperada que seja imediata. E eu escutei um depoimento de uma terapeuta amiga que me contou que uma mãe brigou com a filha, né, de 2 anos, e a menininha de 2 anos, ela fez assim. Porque quando ela quer mudar no tablet, ela faz assim. E ela não gostou da briga da mãe. Então, isso é tão chocante, e a gente tem que olhar para essa questão do imediatismo que está na vida da mídia social. Alguém posta uma coisa, te espera like, isso é uma loucura, né? As pessoas já não viajam, já não curtem lugar, estão tirando foto. No passado, a gente olhava, né, via pessoas que faziam isso de alguns países e a gente não entendia. E eu falo assim, viramos todos, né? Porque as pessoas não sabem mais aproveitar. Então, é uma coisa muito estranha. Voltando à questão corporativa, eu acho que as empresas têm um espaço muito grande para contribuir para a melhoria do social. Por exemplo, falei de famílias com estrutura familiar. Muitas famílias não têm. Então, na hora que você, através do voluntariado, você traz uma palavra, né, vai numa escola, conta uma história, a criança escutou aquilo uma vez, falou, puxa, isso faz sentido, isso eu gostaria de fazer. E é tão bacana. Assim, o voluntariado é tão bacana, a gente aprende tanto. E quando, por exemplo, minhas mentoradas agradecem, eu falo, devolve para uma jovem mais jovem que você. E cada uma vai devolvendo para uma mais jovem que vai poder devolver. E outra questão também que eu vejo que as empresas podem contribuir muito são os grandes anunciantes, né? Na hora que vão anunciar, né, procuram muito nicho que querem mirar, né? Mas por que também não procura em contribuir com conteúdo educativo, né? A gente não tem. Quando a gente vê em filme, novela, os empresários são patéticos, no telefone falando bobagem, né? Não tem nada, parece que... Por que a gente não traz exemplos bacanas, Rebecas, né? Não precisa ser tão maravilhosa, mas exemplos reais de trabalho, de dedicação, de família, de valores que são importantes, fundamentais para as crianças crescerem. Isso eu acho que as empresas poderiam fazer tanto, e também as pessoas físicas, né? Não, mas as empresas poderiam incentivar bastante. Eu queria pegar um gancho aqui, coisa que eu estava pensando. Tem muito caso, né, que a gente lê na internet, a empresa não está dando resultado. Aí as empresas hoje elas começam a usar o veneno como remédio. A empresa não está dando resultado, as pessoas não estão felizes no trabalho, elas não estão produzindo porque elas não acreditam. E aí você pega o veneno e acha que é o remédio, manda a gente embora. Oxe, não vai dar certo. Não gera resultado, né? Assim, esse não é o caminho, o veneno não é o remédio. Então, a construção cultural passa, de fato, por um pensamento de longo prazo, mas pelo entendimento de que esse é o único caminho do resultado sustentável. Senão, a empresa com 20, 30 anos, pode esquecer, não vai ter mais. Então, tem que tomar esse cuidado, né? Tem que saber que está achando que é um remédio, mas é um veneno. A ética foi a melhor coisa que a humanidade, aspas, inventou, fecha aspas, não se trata de invenção, né? Para que a gente possa conviver bem. E conviver bem inclui a convivência empresarial. Não é que é um negócio diferente, são os humanos convivendo. Certo? Então, o ponto que o Zé colocou é muito importante. A ética é um processo até de ganho de eficiência. Vocês trabalham em empresas aqui. Vocês têm uma conta lá na contabilidade, é o seguinte, quanto que a gente gasta com a desconfiança? Custo com a desconfiança, 2 pontos, linhas. Né?
Quando você tem que colocar lá mais uma supervisão, e mais um software que não sei o quê, e mais uma reunião que vê realmente isso que está acontecendo, vocês já contabilizaram a desconfiança? Põe mais uma câmera para ver se está acontecendo. Põe mais umas 30 páginas no contrato para a gente fechar todas as desconfianças possíveis. Como é que a gente resolve a desconfiança? Vou falar a minha experiência. O meu avô, que nasceu em 1900, ele é uma pessoa muito íntegra, muito simples, e ele sempre falava: para conhecer alguém, você precisa comer um pacote de feijão, que demora muito, né, para você comer um pacote de feijão. Feijão carioca, evidentemente. E isso foi fundamental na minha vida como analista, como eu falei, toda essa análise, quem eram as pessoas, e assim, todos os maiores escândalos corporativos. Eu analisei essas empresas e eu sempre não recomendei essas empresas. Teve IPO até que eu neguei a sequer escrever um relatório, né? Aí tivemos casos de CEOs presos, tivemos todos os tipos de casos, né? E nenhuma empresa que eu analisei, eu deixei de ser capaz de identificar que algo não fazia sentido. Então, é a ética. A ética e estudos, por exemplo, de governança conseguem fazer correlação entre a boa governança e geração de valor. É mais difícil você fazer boa governança e geração de valor, mas quando não tem a boa governança, quando tem a péssima governança, a destruição de valor, a correlação é alta. Por que no primeiro caso não é difícil? Porque existem vários variáveis agindo ao mesmo tempo. Então, a ética não só é o correto a se fazer, e de uma forma muito simples, não faça com outro o que você não gostaria que fizesse com você, como, de fato, ela cria muito valor. E tem uma questão de reputação, claro. Excelente. A gente tem um tempinho aí, né? Cochicharam aqui que ganhamos uns minutinhos, para fazer o diálogo com essa plateia aqui, não é isso, Lilian? Desde que você faça perguntas simples. Já tem uma pergunta ali. Por gentileza. A gente vai passar o microfone para você. Dri, leva, por favor, o microfone para a gente. Se alguém quiser mais alguma, a gente tem um tempinho para umas 2 perguntas, pelo menos, né, professor? Sim. Aqui no final, legal. A gente já tem a ordem de levar o microfone. Tem uma aqui no cantinho e uma lá no final, Dri. Por favor. A gente gostaria de deixar várias perguntas abertas, mas aí a gente tem um tempo limitado. Vamos ver como é que a gente desenrola aqui. Boa tarde. Queria que vocês aplaudissem Piracicaba. Hoje é aniversário de Piracicaba, 257 anos. Eu sou o professor Joel. Eu sou um mineiro naturalizado. Eu moro aqui há 50 anos. Eu venho de uma família que a minha mãe dividiu uma banana em 7 pedaços. E ninguém passava fome, 7 filhos. Esse tema ética, ele dói para a gente. Ele é doído. O que falar de 70 milhões de toneladas de peixes e a destruição do rio? O que eu, Joel, tenho a ver com isso? Ah, a culpa é do outro. Eu estou aqui meio Sócrates, fazendo perguntas. Eu sou ator. E trabalho na minha querida escola em Morumbi, na Escola de Medicina. Eu sou ator simulador de pacientes. Meu foco é gestão humanizada. É difícil. Os países do terceiro mundo, eu já passei pela Inglaterra, sou um mineiro meio complicado, passei pela Inglaterra, Alemanha. Aí, quando você vê os países do terceiro mundo, eles sangram, eles são sangrados pelo mercado internacional. Eu aqui não, eu gosto do leite, eu não estou interessado com a cor da vaca. Não gosto de polêmicas, mas eu sou crítico. Aí você vê a Selic. Viu? Tem que cortar gastos.
O mercado financeiro pede isso. Você vai cortar gastos? O dólar sobe. Não vai fechar. São perguntas que eu deixo. Mas eu quero deixar aqui a minha gratidão por vocês estar aqui na minha querida Piracicaba. Um abraço. Suas palavras falam por si só. Muito boas palavras, muito obrigado. Pensamento crítico é muito importante, de fato, né, professor? Não é que a gente perde a capacidade de dialogar, aceitar o dissenso, né? Ouvir. A boa notícia é que, de fato, o diálogo é possível, certo? Se a gente chegou até aqui, o diálogo é possível. E aí, meu irmão, Isso. não pode perder a capacidade de se indignar mesmo, porque é para se indignar. Por gentileza, turma do fundão, né? Turma do fundão. Joga aqueles papeizinhos, tá? Né? Tipo isso. Bom, meu nome é Rebeca, eu sou psicóloga de formação, sou coordenadora no Centro de Reabilitação Piracicaba, coordeno a área da saúde e gostei muito dessa mesa. Eu acho que algumas reflexões que eu queria só pontuar, enquanto psicóloga, né, enquanto algumas falas que foram trazidas aqui que são extremamente importantes. Depois que inventaram a máquina de lavar roupa, ninguém mais quer lavar roupa na mão. Então, as mídias sociais, e as redes sociais, e a internet, o celular, é um mal que existe. E aí a questão que eu acho que fica para a próxima geração, que está totalmente consumida, é que o celular foi entregue na mão deles, sem a reflexão, e quem entregou fomos nós. Então, talvez é importante a gente trabalhar com essa geração e conosco mesmo, o como a gente vai trabalhar essa mídia. Existe hoje uma grande... Eu vim de um congresso internacional em Belo Horizonte recente, que teve uma mesa e um livro que foi publicado exatamente sobre essa questão do consumo das redes sociais a partir de bebês, a partir da primeira infância, porque hoje a tela ela está em todos os lugares, né? A televisão está em todos os lugares. A gente fala a tela, a gente só pensa no celular, mas tem o tablet, tem tudo. Então, como a gente vai trabalhar isso? Eu acho que é mais o como, porque tirar a gente não tira mais. E uma outra questão da depressão e da ansiedade, né? O Brasil ele é o primeiro, né? O país mais ansioso hoje no mundo. E a ansiedade ela está relacionada a esse medo de futuro. E já que a gente está num lugar para problematizar, como o nosso querido acabou de fazer, é duro a gente trabalhar na perspectiva daquilo que falta. E falta muita coisa. Falta dentro das nossas empresas, falta para os nossos funcionários, para os nossos colaboradores. No meu caso lá, falta para as famílias, porque eu lido com pessoas com deficiência que a gente não sabe se eles vão se alimentar no dia seguinte. E essa é a angústia que a gente tem que lidar, né? Com a falta de comida, com a falta de moradia, com a falta de série de questões. Então é difícil a gente falar para uma mãe não estar ansiosa, né? Porque eu vou medicar a ansiedade e a depressão, só que eu não vou mudar a realidade. Então, hoje a gente vive uma indústria da medicalização da vida, só que a gente não pensa em mudar a realidade da vida. Então, eu acho que isso a gente não pode perder de vista. A gente vai tomar... Até quando a gente vai tomar Rivotril? Né? Eu acho que é isso, a gente precisa começar a pensar enquanto empresa. Né? Acho que é isso. Excepcional, acho que você trouxe pontos muitíssimo importantes. Fui cochichado aqui que a gente está confabulando aqui. Um convidado especial. Ana, aqui, José, querem fazer alguma consideração? Isso, considerações finais aqui, né? Em relação às perguntas? Ou podemos... A gente vai fazer só uma pausa, professor. Depois voltamos? Depois a gente faz considerações finais, pode ser? Pode ser, ótimo. Então, eu só vou pedir licença para nós chamarmos aqui o secretário de Parceria e Investimentos do Estado de São Paulo, Rafael Benini, acompanhado do deputado Alex da Madureira. O secretário está representando o governador do Estado, Tarcísio de Freitas, aqui na nossa segunda Expo ESG. Obrigada, secretário. Deputado Alex.
para uma saudação do senhor, por gentileza. Fique à vontade. Boa tarde, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso evento e a Piracicaba também. Mais uma vez, Alex. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui em Piracicaba, né? Uma pena, porque eu tive uma parte muito importante da minha vida aqui em Piracicaba, né? Eu fiz mestrado na Exalc, morei aqui durante 3 anos, e é sempre um prazer voltar, ainda mais num lugar com um evento tão bonito, com um tema tão importante como ESG, né? E eu acho que ESG está mais do que nas palavras ou no discurso, está nas ações, né? E a gente no governo está tentando implementar essa agenda de várias maneiras, como, por exemplo, melhorando a mobilidade urbana em São Paulo, na região. Então, a gente fez o leilão do TIC Campinas, que é um projeto que vai eliminar muitas toneladas de gás carbônico no transporte entre municípios. A gente vai levar, né, a primeira usina de biometano para injetar dentro da distribuição de gás, né? Então, a gente aqui, aliás, até aqui em Piracicaba, Costa Pinto, que vai começar a produzir biometano a partir de cana, e a gente vai injetar na rede da Comgás. Então, é uma série de projetos que a gente está fazendo, né? Mas aqui eu estou mais para ouvir do que para falar, então, muito obrigado pelo convite, e espero voltar novas vezes aqui. Obrigado, gente. Obrigada, secretário. Alex, uma saudação para a gente. Bom, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a Piracicaba, quem não é daqui. E quem é daqui, como eu, fiquem aqui, continuem aqui e vamos trabalhar para melhorar a nossa cidade e a nossa região, o nosso estado, o nosso país. Eu acho que o Rafael foi modesto nas suas palavras, ele tem sido, e eu fiquei muito feliz quando fizemos o convite para ele dar uma passada por aqui hoje, para estar com a gente. Tem feito um grande trabalho junto ao governo do estado, o governador Tarcísio, na questão de parcerias e investimentos. Nada mais é uma secretaria que foi criada com 0 de orçamento, né, Rafael, no primeiro ano, mas a função dele era trazer recurso do privado para ser investido no público, né? Então, foram muitas antecipações de obras que estão acontecendo, inclusive na nossa região aqui. Vão ter 2 dispositivos aqui na região de Santa Terezinha e do Parque Piracicaba, da Balbo, que todo mundo conhece, que vão facilitar o fluxo de veículos aqui. E isso só foi possível por conta dessa tramitação entre Estado e as empresas privadas, né, de antecipar investimentos que seriam feitos daqui 15 anos e vão ser feitos agora. Ele falou, né, do trem Intercidades, que foi um projeto importantíssimo, a gente votou lá na Assembleia, o governador correu, né, contra o tempo para poder aprovar tudo isso, financiamento do BNDES, e as coisas estão andando. Agora, é óbvio, tem um caminho longo pela frente, né? Nós estamos falando de início aí lá para 2029, né? E a operação lá para 2030, 31. Isso é pensar no futuro, né? Mas tem que começar um dia. Então, está sendo iniciado agora esse trabalho. E, dentre outras tantas coisas, né, que o governo tem feito, como investimentos na área de biometano, como ele falou, eu tive a oportunidade de estar com o governador aqui na usina da Raizen, né, junto com o Dr. Rubens Ometo, né, que é dono do Grupo Cosan. A gente esteve com eles aqui, conhecendo não só a questão do biometano, mas também do etanol de segunda geração, que, por incrível que pareça, você consegue produzir, mantendo a mesma quantidade de pés de cana, né, você consegue produzir 15% a 20% a mais de etanol, né, sem plantar nenhum pé de cana, só com tecnologia, né? E é óbvio que essa tecnologia está se pagando ainda, são investimentos, os equipamentos são outros, a forma de você extrair o etanol de segunda geração, e, por incrível que pareça, é um etanol que ele traz até uma pegada de carbono diferente, porque ele emite menos CO2 na sua queima. Então, é um etanol novo para todo mundo, que está vindo, inclusive, a partir de 2026, esse combustível produzido e iniciado aqui em Piracicaba vai ser utilizado na Fórmula 1. Né? Vieram pessoas da FIA, aqui da Federação Internacional de Automobilismo, conhecer a usina em Piracicaba, conhecer essa nova tecnologia para levar para a Fórmula 1, porque a Fórmula 1, tudo o que ela faz é voltado para a melhoria, não só de desempenho, mas também da questão ambiental. Né? Quanto mais emissão de carbono, quanto menos a utilização de combustíveis fósseis, então eles estão indo nessa direção também. Então, hoje, ter esse evento aqui, mais uma vez, o segundo evento, para nós é uma honra, uma alegria, e ter o Rafael hoje
representando aqui o governador Tarcísio, representando o governo do Estado de São Paulo, deixa a gente muito feliz. Parabéns a todos vocês e muito obrigado. Obrigada, deputado Alex. Secretário, obrigada também pela presença e participação aqui conosco. Muito obrigada pela saudação aqui, pela participação na nossa segunda Expo SG. Professor Edson, podemos finalizar o nosso painel, porque a gente vai fazer um pequeno intervalinho agora, mas antes as considerações finais da Ana, José Augusto. Muito bem, acho que o José quer falar algumas palavras. Ana, você... Bem, eu okay. vou... Assim, só para passar uma mensagem final, transformação cultural é bem complexo, né? Parece muito difícil, mas é ação diária. Ação diária com todas as pessoas que você tiver contato. Os problemas são extremamente complexos. Eu esqueci seu nome, você trouxe os problemas de base, né? São problemas muito, muito, muito complexos do país. Mas é isso, ação política no dia a dia, considerando a nossa ação como qualquer ação, como uma ação política, para cada um no seu papel fazer a transformação que a gente precisa dentro dos ambientes corporativos e na sociedade como um todo. Essa esperança, ela não pode morrer, porque senão a gente está danada. Edson, só uma coisinha. Claro, Ana. E a transformação cultural só é possível, excelente, o que o Zé falou, se a gente muda. E a gente só muda se a gente tem uma escutativa, né? Ouvir é diferente de escutar. Ouvir é um ato mecânico, escutar é quando eu estou disposta a escutar a mensagem que a outra pessoa está passando. Então, a gente precisa mudar. Meu recado final, acho que vou dividir em dois. Ana, para você. Acho que são dois recados importantes. Primeiro que, sim, mudança cultural é difícil e já chegamos a essa conclusão. Não é impossível. Porque se a gente perder o sentido de, vamos chamar de otimismo, da sensação de que é possível se alterar, a gente perde absolutamente a essência do que somos como humanos. Basta ver a história. Se você já estudaram minimamente história, você sabe que houve muitas mudanças. Nós não temos a mesma cultura dos ostrogodos, ou dos romanos, ou, enfim, dos portugueses que estiveram por aqui, etc. Muita coisa mudou. Mesmo na agenda ESG, que estamos há alguns anos, né, Ana, se a gente falássemos sobre diversidade e inclusão há 10 anos atrás, 15, algo assim, seria uma coisa... Você vai embora daqui, essa pauta não faz parte. E hoje a gente minimamente está discutindo isso. Há muita estrada enorme para seguir, mas está acontecendo essa mudança. Um pouco, acho que, do recado que a professora Sônia vai nos trazer ainda hoje. Então, esse é o primeiro recado. O segundo recado é não saiam alegres nessa nossa mesa. Saiam incomodados. Porque é este incômodo que talvez possa fazer. O que eu vou fazer para mudar amanhã? E esse incômodo também significa que cada um de nós, eu incluso, somos parte do problema. Posto que falar de transformação cultural é muito fácil falar que o outro vai transformar. Não é assim? Eu leciono há muito tempo, 20 e poucos anos, talvez 25 anos, e eu sempre ouço as pessoas falando o seguinte: não, a educação no Brasil é um horror. Nossa, precisamos mudar a educação do Brasil. Eu pergunto para a pessoa: vem cá, você mora onde, amigão? Você nasceu em que país? Por que você fala da mudança na educação como se fosse a terceira pessoa? Como se fosse uma entidade externa a você? O incômodo que eu peço que nós saiamos daqui, talvez esse evento como um todo, é dizer: eu faço parte do problema e preciso mobilizar os meus próprios esforços de transformação pessoal e da transformação das pessoas que estão em torno de nós. É isso que vai talvez fazer essa transformação. O incômodo que sairemos dessa sala hoje. Obrigado, William. Perfeito, professor. Professor Edson, José Augusto Aragão, Ana Siqueira, uma salva de palmas para eles.